Olá e bem-vindo ao Questões sobre a Vida, trazido até você pela CTTW e pela RTM Brasil. Eu sou sua apresentadora e meu nome é Fernanda Lima. Nossos programas estão em um formato de perguntas e respostas e consistem em perguntas típicas que ouvintes, como você, podem ter sobre diferentes assuntos importantes. Abordamos questões sobre a vida, como a solidão, a tristeza, a depressão, esperança, família, propósito e morte. Também abordamos questões sobre Deus, Jesus, céu e oração. Nenhuma pergunta está fora dos limites. Meu convidado de hoje é o Marcos Olivares. Marcos, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Olá, Fernanda Lima. Olá também a todos os nossos ouvintes. Uma alegria estar aqui mais uma vez. E no nosso programa de hoje, a gente continua com a questão da esperança. Colocamos o subtítulo no programa Desejando o Impossível ou Aguardando o Improvável. Pensamos na esperança como uma das promessas eternas de Deus. Os ouvintes nos enviaram perguntas e também muitas preocupações que vamos abordar aqui no programa de hoje. Estamos ansiosos para obter as respostas a estas questões e também ajudar a essas pessoas que estão nos ouvindo neste momento. Muito bem, será uma alegria a gente poder responder a todos os nossos ouvintes. Aliás, eu gosto de ouvir as perguntas, que as pessoas têm e responder assim de maneiras úteis a todas essas perguntas. Isso é ótimo. Então a gente já começa pedindo a Deus que nos auxilie em oração. Querido Deus, por favor, ajude-nos enquanto consideramos a questão muito importante da esperança no mundo de hoje. Em nome de Jesus, amém. Bom, eu vou fazer as perguntas e o meu convidado, Marcos Olivares, vai nos trazer essas respostas. Então a gente começa agora com a nossa primeira pergunta, Marcos, que diz o seguinte. Como dissemos, Marcos, nós continuamos com um tema muito interessante que é sobre a esperança, algo que as pessoas desejam ao longo de toda uma vida. A esperança está desejando o impossível ou está esperando algo que parece improvável? Todos nós temos esperanças na vida. Às vezes elas são realizadas, às vezes não. Como, Marcos, você definiria esperança quando a gente fala sobre isso? Muito bem, Fernando. Olha só, a esperança, ela é a expectativa de que algo que desejamos realmente possa acontecer. Essa é a definição da esperança. Certo, obrigada. Bom, tentaremos manter a sua definição em mente à medida que prosseguimos com o nosso programa e as próximas perguntas. Nós recebemos várias cartas dos nossos ouvintes e eu gostaria de ler algumas delas aqui para você. E aqui está a nossa primeira carta. Eu tenho uma doença terminal e os médicos me dizem que eu não vou viver muito. Como que eu posso ter esperança nessas circunstâncias? Muito bem. Olha só, as pessoas, elas muitas vezes veem a morte como seu capítulo final da vida. Essa visão leva a sentimentos de desesperança. No entanto, se ansiarmos por uma vida nova e melhor no céu, depois de morrermos, encontraremos esperança, além de qualquer coisa que este mundo tenha. Deus promete algo às pessoas que o seguem. Nunca o deixarei, nem o desampararei. Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Está lá em Josué, no capítulo 1, versículos 5 e também no versículo 9. Bom, Marcos, isso é uma promessa e tanto. É verdade, A Bíblia também fala sobre pessoas que se apoiam. A Bíblia diz assim, e a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que, da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Está lá em 2 Coríntios, no capítulo 1, no versículo de número 7. Certo. Bom, a Bíblia, Deus, conte-nos um pouco mais sobre essa questão da Bíblia e Deus. Claro, olha só, a Bíblia é o livro que nos fala sobre Deus, como Ele criou o mundo, como Ele projetou tudo e como Ele projetou todos. Ela conta como as pessoas falharam nos relacionamentos umas com as outras
E a Bíblia explica o que fazer para que as coisas melhorem e também nos dá esperança sobre a vida e sobre o futuro. Esta é a Bíblia. Muito bem, mas a Bíblia fala sobre a morte? Ah, sim, sem dúvida. A Bíblia, ela aborda sim a morte, aliás, ela aborda a morte muitas vezes, viu? Uma declaração é a seguinte: não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros, né, que não têm esperança. Está lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 13. Então, quando alguém morre, lamentamos sua perda, é claro, mas se crermos em Jesus, a perda é temporária. Temos esperança de que um dia nos reuniremos com aquela pessoa lá no céu e nos uniremos para louvar a Jesus, que é o nosso Salvador. Muito bem. E Marcos, você teria exemplos de pessoas na Bíblia que enfrentaram a morte, mas que ainda assim experimentaram a esperança? Sim, Fernanda, eu penso imediatamente em um homem chamado Paulo, que se tornou seguidor de Jesus Cristo quando ele era adulto. Então, assim, Paulo enfrentou a morte com frequência. Ele passou um tempo na prisão, justamente por ser um seguidor de Cristo. Ele escreveu, né, sobre suas dificuldades e ele descreveu assim: 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, também perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente. Muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Paulo relata tudo isso em 2 Coríntios, no capítulo 11, nos versos de 24 até o 27. Bom, esse foi um conjunto terrível com circunstâncias horríveis e parece bem desesperador. Paulo conseguiu sair de tudo isso? Olha, Fernanda, Paulo, ele sabia, não é, que eventualmente a morte viria, claro. Ele também escreveu sobre isso, na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não mente, prometeu antes dos tempos eternos. Está lá em Tito 1, no verso 2. E Paulo também disse assim: porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Está lá em Filipenses, no capítulo 1, no verso de número 21. Muito bem, isso é fascinante. Inclusive, voltando aqui às cartas dos nossos ouvintes, alguém também nos escreveu sobre um assunto que atualmente está muito relacionado com este homem, Paulo, no qual você acabou de falar, inclusive. O ouvinte escreve o seguinte: fui ensinado a seguir outra religião que diz que tenho que ganhar o meu caminho para o céu e que eu nunca saberei se eu vou conseguir chegar ao céu até morrer. No entanto, Paulo, na Bíblia, manteve a esperança diante de sua morte, inclusive sabendo que um lar no céu esperava por ele. Você então quer dizer que se eu seguir Jesus Cristo, eu posso ter certeza de que posso ter a esperança e a paz dele agora e também por toda a eternidade? Essa é a pergunta do ouvinte. Exatamente. Sim, é isso que a Bíblia nos ensina, viu, Fernanda? Deus é um Deus justo. Ele também é um Deus misericordioso. Por essas razões, Deus enviou Jesus Cristo ao mundo. Jesus é o único caminho para o céu. Ele pagou o preço por todas as nossas ações erradas. Ele oferece força quando nos sentimos fracos. Jesus cumpriu a exigência da justiça de Deus e também nos oferece a esperança e o dom da misericórdia. Bom, Marcos, para os ouvintes que acharam essa informação nova, você pode explicar um pouco mais para a gente? Claro, Fernanda, posso sim. Aliás, vou ficar muito feliz em compartilhar dessa boa notícia com os nossos ouvintes. Existem alguns fatos básicos que temos que entender. O primeiro deles é o seguinte: Deus criou o mundo e tudo nele, incluindo você. Ele é santo e justo, ele te ama e ele tem um plano especial para você seguir, para ter esperança e para ter uma vida boa.
Segundo, todos nós fizemos coisas erradas. Erramos no que fizemos, no que dissemos, no que pensamos, e erramos até mesmo em algo bom que deixamos de fazer. Então a Bíblia chama essas coisas de pecado. Todas as pessoas falharam em obedecer ao único Deus que é santo e justo. E a Bíblia afirma o seguinte: não há nenhum justo, nenhum sequer. E a Bíblia ainda diz: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Está lá em Romanos, no capítulo 3, verso 10 e 23. E por último, perceba que Deus te ama tanto que enviou Jesus Cristo ao mundo. Ele viveu uma vida perfeita e morreu como sacrifício perfeito pelos nossos pecados, pelos pecados de todas as pessoas. O que você nunca poderia fazer por si mesmo, Jesus fez por você. Então, olha, de acordo com a Bíblia, Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Está lá em Romanos, no capítulo 5, verso 8. Jesus Cristo morreu na cruz. Ele foi sepultado e ele ressuscitou dos mortos no terceiro dia. Ele foi vitorioso sobre o pecado e sobre a morte. Ele voltou ao céu para preparar um lar eterno para todos aqueles que escolherem segui-lo. Bom, Marcos, como Jesus Cristo pagou o preço por nossos erros e pelos nossos pecados, e como que ele tornou possível essa esperança, a esperança que esse homem Paulo demonstrou e escreveu para a gente? Olha, Fernanda, Jesus ofereceu o maior presente já conhecido nesta terra. Antes de morrer na cruz, quando as pessoas pecavam, isto é, quando as pessoas faziam algo de errado, elas tinham que oferecer sacrifícios. Então, elas sacrificavam animais para Deus, para obter o perdão dos seus pecados. No entanto, as pessoas pecavam novamente, e aí elas tinham que continuar oferecendo sacrifícios repetidamente, ano após ano. Então, Jesus Cristo veio à Terra como um bebê, uma pessoa humana real, e ele viveu uma vida sem pecado. Ele nunca fez nada de errado. Quando Jesus era adulto, havia religiosos e funcionários governamentais que o acusaram, que o prenderam e o condenaram a morrer na cruz. Jesus deu a sua vida voluntariamente por nós, para que pudéssemos viver com ele por toda a eternidade. Nós não oferecemos mais sacrifícios hoje. Tudo o que precisamos fazer é nos arrepender e colocar a nossa fé em Jesus como nosso Salvador e Senhor. Então, olha, quando nós fazemos isso, podemos ter a esperança e a paz de Deus. A Bíblia diz que Deus nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Está lá em 1 Pedro, no capítulo 1 e no verso 3. Bom, Marcos, essa é uma boa informação para nós. Inclusive, obrigada por explicar. Agora, a próxima pergunta de um ouvinte que temos aqui, como que uma pessoa recebe o perdão de Jesus por todos os erros que ela cometeu em toda a sua vida? Ou seja, como que uma pessoa pode ter esperança agora e por toda a eternidade? E o que uma pessoa como essa deve fazer? Digamos, por exemplo, que eu queira receber perdão e ter esperança para a eternidade. O que eu devo fazer nesse caso? Olha, Fernanda, são ótimas perguntas, viu? Muito bem. Bom, primeiro você precisa se arrepender, isto é, reconhecer que você pecou, e se afastar então dos seus pecados e de quaisquer falsos deuses em sua vida. Coloque a sua confiança e a sua fé em Jesus Cristo como Salvador e Senhor. Olha, não basta acreditar apenas com a sua mente. Você precisa dar toda a sua vida a Deus através da fé no dom da vida eterna de Jesus. A Bíblia nos afirma: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Está lá em Romanos, capítulo 10, no verso 13. Então, quando você dá o controle da sua vida a Jesus Cristo, então você recebe a vitória de Jesus sobre o pecado e a morte. Você não trabalha por perdão ou por salvação. Esses são dons de Deus, dons da sua graça, assim como a coragem, a paz, o amor, a alegria e a esperança são dons dele também para a sua vida.
Certo. Bom, ainda temos uma nova pergunta falando sobre esperança. E a pergunta é o seguinte: quando um ouvinte decide se tornar um seguidor de Jesus Cristo, como que isso o ajudará a viver com mais esperança? Bom, existe um ótimo versículo bíblico, né, para a gente recordar, que tem muito a ver com a esperança. Porque a Bíblia nos dá uma definição de esperança que é a seguinte: ora, fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Está lá em Hebreus capítulo 11, no verso 1. Você deu um segundo título, né, para esse programa que foi assim: Desejando o Impossível ou Aguardando o Improvável? Bom, a esperança está esperando o que pode parecer improvável de acontecer, mas vai acontecer. Então, isso realmente é a esperança. Bom, então não é uma impossibilidade, é a realidade mesmo, né? Exatamente. E olha, tem outra coisa ainda, né, sobre esse assunto. Antes de voltar para o céu, Jesus prometeu enviar o Espírito Santo de Deus aos seus seguidores. Aí Jesus disse assim: eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Está lá em João no capítulo 14, no versículo 16. Muito bem. Alguns ouvintes nossos também nos escreveram. De vez em quando, eles também mandam perguntas sobre perseguição. E o que você poderia dizer aos ouvintes que acreditam em Jesus Cristo e como que eles podem manter a esperança, mesmo que ou quando eles enfrentam uma perseguição, por exemplo? Sim, olha, essa é uma situação existente assim para muitas pessoas, né? Sem dúvida nenhuma. Nos tempos bíblicos havia também pessoas que sofriam, não é, por causa das suas crenças. Olha, eles enfrentaram sentenças de prisão, eles enfrentaram espancamentos, destruição das suas casas, igrejas, perda de empregos, ridicularização, rejeição de familiares e amigos também. É a mesma coisa hoje. No entanto, há pessoas, nos tempos bíblicos e também agora, que permanecem firmes em sua fé. Na verdade, Jesus ele preparou, né, seus seguidores para essa possibilidade enquanto ainda estava aqui na terra. Jesus disse assim: vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos. Eles entregarão alguns de vocês à morte. Está lá em Lucas, no capítulo 21, versículo 16. E Jesus também declarou: se eles me perseguiram, também perseguirão vocês. Está lá em João, no capítulo 15, no versículo 20. Nossa, isso é algo longo e também muito duro de se pensar, inclusive, né? Ah, sem dúvida, né? Jesus não nos deixa sozinhos para enfrentar traições ou mesmo perseguições. E também não temos que confiar em nossa própria força ou na nossa própria coragem. Os seguidores de Jesus podem viver de tal maneira, dando tamanho testemunho, que seus traidores e aqueles que os ridicularizam, né, desejem ter a paz, a esperança e a coragem de Deus que os seguidores de Cristo demonstram nessas ocasiões, né, nesses momentos difíceis pelos quais têm que passar. É bom sempre lembrar que não somos assim responsáveis pelas reações das outras pessoas, né? Nós só podemos compartilhar o amor e o perdão de Deus. E então, deixamos as respostas para eles. Não há exemplo maior de quando Jesus foi pendurado na cruz. Olha só, enquanto ele estava ali, morrendo, né, pelos nossos pecados, Jesus orou pelos homens que o estavam executando. Jesus disse assim: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Está lá em Lucas, no capítulo 23, no versículo de número 34. Nossa, isso é realmente muito incrível. Ah, sem dúvida, né, Fernanda? Olha só, seja o que for que o futuro nos reserve, a gente tem que ter em mente o seguinte: a Bíblia nos lembra, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Está lá em Romanos 12, 12. Em outro lugar, a Bíblia também diz assim: mas eu sempre terei esperança e te louvarei cada vez mais. Salmo 71, no verso 14. E no nosso programa de hoje,
A gente se concentrou no tema esperança, desejando o impossível ou aguardando o improvável. Abordamos também assuntos relacionados à esperança e também respondemos as cartas de ouvintes. Nosso convidado de hoje aqui no nosso programa foi o Marcos Olivares. Mais uma vez, Marcos, muito obrigada pela tua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço por essa oportunidade, de conversar com você e esclarecer aos nossos ouvintes. Ele que também explicou sobre a expectativa, a esperança e a expectativa de que desejamos que algo realmente aconteça, certo, Marcos? Exatamente. Olha, tentamos encorajar, que apesar de todos os problemas, a esperança prevalece. Podemos ler: sejam fortes e corajosos, todos vocês que esperam no Senhor. Salmo capítulo 31, 24, se colocarmos nossa fé no único Deus que criou o mundo, que nos ama e que tem um plano especial para as nossas vidas. Todos nós temos altos e baixos emocionais causados por doenças físicas, perda de emprego, crises familiares, morte de pessoas próximas a nós e outros problemas. No entanto, podemos nos apegar à esperança de um futuro melhor na terra e no céu, quando confiamos em Jesus. Bom, e estamos então chegando ao fim de mais um programa. Marcos, tem mais alguma coisa que você gostaria de dizer aos nossos ouvintes nesse momento? Tem sim, Fernanda. Querido ouvinte, querida ouvinte, eu quero orar por você no futuro. Minha oração está na Bíblia e diz para você o seguinte: que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Romanos capítulo 15, versículo 13. Bom, gente, e o nosso programa de hoje então termina por aqui. Confiamos que hoje os ouvintes ganharam mais encorajamento sobre o tema esperança. A todos vocês, muito obrigada por ouvirem o programa de hoje sobre o tema esperança. Aproveita e também encorajo você a ouvir mais programas adicionais que também tratam de questões sobre a vida e são trazidos até você pela CTTW e pela RTM Brasil. Eu, Fernanda Lima, fico por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo programa. Até lá!